Bom dia, meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 1. Hoje é sexta-feira, 3 de julho. Vamos apresentar um breve resumo da semana e, no final, o estudo adicional de sexta-feira. Nessa semana, nós estudamos, na lição número 1, o ministério de Paulo em Corinto. Versos para memorizar: Atos 18, versos 9 e 10. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O grande missionário inglês William Carey costumava dizer que consertava sapatos para pagar as despesas, mas seu verdadeiro ofício era ganhar pessoas para Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. A lição do domingo nos apresentou como Paulo se identificava. E nós tivemos aí algumas passagens, como 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, Romanos capítulo 1, verso 1, Gálatas 1, verso 1. Como Paulo se identificava, como ele se apresentava. Paulo se apresentava como alguém que recebeu um chamado, um ministério direto, dado pelo próprio Cristo Jesus. E o seu apostolado não foi dado por homens, não foi chamado por homens. Ele usava o título de apóstolo de Cristo de Jesus. E neste título é reunido vários conceitos. Mas antes de tudo, traz a ideia de alguém a quem Jesus envia. No entanto, Paulo também usa essa expressão para se identificar como servo de Cristo e como pregador e mestre. Na pregação e nos ensinos paulinos, Cristo está sempre em evidência. Paulo, resumindo, ele se identificava, ele se sentia como um apóstolo de Jesus. Nós diríamos aí que é o 13º apóstolo, né? Cristo não é apenas o centro do apostolado de Paulo, é o centro de sua vida. Seus pensamentos e afeições estavam cheios da presença de Cristo. E aí, na lição da segunda, de Atenas para Corinto, o que Paulo fez enquanto estava em Atenas? Paulo não havia planejado estar em Atenas, Mas, apesar de não ter planejado estar em Atenas e pregar em Atenas, na verdade ele tinha sido levado até ali por alguns amigos que a intenção era levá-lo a Bereia. E acabou passando ali por Atenas, pelo menos não tinha plano de estar ali naquele momento. Em Atos, no capítulo 17, dos versos 16 a 34, mostra o que Paulo fez enquanto aguardava. Ele falou de Jesus na sinagoga, na praça, no Areópago. Então, Paulo, enquanto o aguardava, ele não conseguia deixar de falar sobre Cristo e ele sempre aproveitava todas as oportunidades. E o que ele fez ao chegar a Corinto, que era a sua cidade de objeto, que tinha o objetivo de ir? Paulo pregou também e ensinou a todos que se dispunham a ouvi-lo. E Paulo, enquanto ele aguardava ali os seus auxiliares, Silas e Timóteo, ele estava pregando, mas não conseguia fazer isso totalmente. Quando eles chegaram, então ele pôde se dedicar à pregação total do Evangelho.
Foi nesse contexto que ele expressou também aquelas palavras célebres, né? Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este, os crucificado. Na verdade, ele está dizendo porque nada mais importava a não ser pregar o nome de Cristo. E na cidade de Corinto, é importante nós entendermos por que Paulo buscou ir a Corinto para pregar. Corinto era um centro muito importante das cidades, das regiões, né? Ali do mundo antigo. Tinham 2 portos enormes, grandes para a época, por onde passava praticamente os comerciantes do mundo, né? Do mundo conhecido na época. E as pessoas, eles passavam por ali. Paulo, ao saber disso, intencionalmente entendeu que seria uma forma de propagar o evangelho, não apenas em Corinto, não apenas em Atenas, Éfeso e as cidades das regiões ali, mas de enviar essa mensagem para o mundo, ao pregar para pessoas que vinham de todas as partes, porque essas pessoas vinham, né? Mas eles vinham a negócios até Corinto. Então eles voltariam para seus locais, para suas cidades de origem, né? E voltariam portando as boas novas do Evangelho, apresentadas por Paulo. Então Paulo escolheu Corinto por sua relevância e localização geográfica privilegiada. E uma vez estabelecido em Corinto, a mensagem cristã seria prontamente comunicada a todas as partes do mundo. Corinto era caracterizada por gritante pluralismo religioso, evidenciado pelos numerosos santuários construídos ali em homenagem a deuses, os deuses gregos, também alguns egípcios, né, como Serapis e Ísis. Somando a esse caos religioso, Corinto também era conhecido por sua libertinagem sexual, né? Então era um local ali que precisava realmente ouvir o evangelho. E na lição da terça-feira, Deus nos dá aí, através da sua palavra, né, uma noção do porquê também Paulo deveria pregar ali. Além de ser um local, um grande centro comercial do mundo, né, por onde passava muitas pessoas, e como mencionado na lição da terça, essas pessoas, ao conhecer o evangelho, elas poderiam levar esse evangelho para suas regiões. Mas, mais do que isso, a fala em Atos 18, verso 10, Deus explica um dos motivos para que Paulo pregasse ali, né? Logo após a sair da sinagoga, Paulo recebeu um grande encorajamento em uma visão noturna. O próprio Cristo lhe apareceu com palavras que lembram Isaías 41:10, porque que diz para que Paulo não temesse. Diante de ameaças, diante de oposição que ele enfrentou ali, Jesus mesmo aparece a Paulo através de um sonho e o exorta, né? E o motiva a não temer, a não se calar, a continuar pregando, continuar falando. E no Atos 18, verso 10, ele explica por quê. Ele diz, Jesus, né? Tenho muita gente nesta cidade. E Paulo, então, continuou pregando e foi um instrumento nas mãos de Deus para levar as boas novas da salvação para essas pessoas, e muitas delas se convertem, né? A lição da quinta-feira já se dedicou um pouquinho mais a falar a respeito da importância das cartas de Paulo, né? E nos apresenta aí a ideia de que Paulo escreveu ao menos 4 cartas, alguns estudiosos entendem dessa forma, e
na verdade, essas cartas a Coríntios, né, a igreja de Corinto que nós temos hoje, é a carta número 2 e a carta número 4, pois a número 1 e a número 2, a número 3 se perderam, né? É assim que alguns estudiosos entendem. As perguntas estavam... E nessas cartas o Paulo trata a respeito do quê? Ele recebe a visita de alguns irmãos da igreja, né, que traz para ele notícias não muito boas, né, que a igreja estava tendo dificuldades, a igreja estava enfrentando ali problemas relacionados como divisões, imoralidade sexual, irmãos processando irmãos, né, prostituição. E Paulo, nessas cartas, ele vai trabalhar a respeito disso, né? Ele vai corrigir, ele vai orientar e também ensinar, porque algumas das perguntas que foram trazidas para ele através de Chloe, né, e sua família ali, era sobre casamento. Os irmãos estavam um pouco confusos, né? Como se posicionar diante de certas situações, como casamento, divórcio, celibato, né? Alimentos sacrificados a ídolos, conduta no culto, uso dos dons espirituais e má compreensão sobre a ressurreição de Jesus. A igreja de Corinto era problemática e imatura, né? E talvez, meu irmão, minha irmã, você sinta alguma semelhança aí ao lembrar da sua igreja, né? A importante para nós que essa lição traz é que Deus está no controle, Jesus está no controle. Paulo, então, diante disso, ele escreve as cartas, envia para as igrejas, dando orientações, exortações, correções, né? E ele, ao entender que muitos desses problemas da igreja era por conta do meio aonde a igreja estava inserida, né? A cultura local, a cultura como adoração a ídolos, a imagens, né, estavam influenciando o comportamento desses irmãos de Corinto, dessa igreja. Paulo, então, ele, além de exortar, além de ensinar, além de corrigir, de repreender, ele procura trabalhar, formar uma cultura no coração, na mente desses irmãos, que esteja centrada em Cristo. E ajudar os irmãos a enxergar o mundo pelas lentes do Evangelho e não pelas lentes da cultura local. Estudo adicional. Em sua pregação do Evangelho em Corinto, o apóstolo seguiu um método diferente do caracterizado por seu trabalho em Atenas. Decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo obteve certo sucesso, mas duvidou da sabedoria de edificar uma igreja com base no material humano ali encontrado. Ele considerava Corinto um campo de trabalho muito problemático e decidiu deixá-lo. Enquanto cogitava deixar a cidade para ir em busca de um campo mais promissor, o Senhor então lhe apareceu em uma visão noturna e disse: "Não tenha medo, pelo contrário, fale, pois tenho muito povo nesta cidade." Paulo entendeu que foi uma ordem para permanecer em Corinto e uma garantia de que o Senhor faria crescer a semente plantada. Uma grande igreja se levantou sob o estandarte de Jesus Cristo. Está registrado que Paulo trabalhou por 1 ano e 6 meses em Corinto. Seus esforços, porém, não se limitaram exclusivamente àquela cidade. Ele transformou Corinto em sua base. Várias igrejas foram assim plantadas. A ausência de Paulo das igrejas sob seus cuidados era parcialmente suprida pela correspondência, cheias, as cartas que ele escrevia, cheias de palavras poderosas e impactantes,
que costumavam ser recebidas como a palavra de Deus. Essas epístolas, essas cartas, eram lidas nas igrejas. Amém? E assim nós fechamos o estudo, o resumo dessa semana, de hoje, dessa semana. Que você possa refletir no estudo apresentado dessa semana. E aí, amanhã à tarde, daremos início à lição número 2, a mensagem da cruz. Eu fico por aqui e, se Deus permitir, nos encontraremos amanhã. Um forte abraço, paz e graça.